A indulgência até podia ser comprada previamente, antes mesmo de pecar. Sim, sim, você já podia comprar o perdão dos pecados Antes, previamente, sim. antes de pecar. Sim. Aí você ia lá e pecava e mostrava o certificado. O certificado era assim mesmo, e isso foi desmoralizando os próprios, vamos dizer, sacerdotes, o pessoal sério da igreja. Agora, falando de Tetzel, estou observando aqui que ele era vendedor oficial de indulgências já fazia 15 anos, quando Lutero colocou as suas 95 teses na porta, né, Na porta. da igreja. Olá, meu nome é Wilson do Amaral Filho, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Jundiaí e você está no podcast de História da Reforma Protestante e nós estamos muito bem acompanhados do presbítero Vlander Zickel, que tem lecionado esta disciplina em nossa igreja por muitos anos, mais de 30 anos. Boa tarde, presbítero Vlander. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade então, né? Vamos. Nós chegamos a falar no último episódio sobre a vida, né? Tempo de vida de reformador, de comentador, né? Do nosso amigo Lutero. Então, só retomando aqui, que a vida de reformador dele abrange um período de 29 anos, vai de 1517 a 1546. Porém, a vida de comentador foi mais extensa, ela começou em 1513, começou 4 anos antes, com as lições sobre os Salmos, e diz, né, que terminou com o estudo de Gênesis em novembro de 1545, 3 meses apenas antes do seu falecimento. Agora, uma outra coisa, além das indulgências e tal, que nós mencionamos, que estava perturbando muito Lutero, incomodando-o, né? Em 1516, portanto, um ano antes das famosas teses, ele já ficou muito incomodado com o culto às relíquias, né? Que dava lugar a muitos abusos, para variar, né? E explorações por parte de quem negociava, de quem trabalhava com isso. Você pode dar algum exemplo de relíquia daquele tempo? Tinha as relíquias, por exemplo, de santos, né? Sei. Então tinha, como nós mencionamos aí, por exemplo, tinha três cabeças de São João Batista, né? 2 pés esquerdos de São Pedro, tipos assim, né? Não significa que era exatamente desses personagens, mas era o que falava, né? Mas pedaço de Peda- madeira da cruz. Pedaço de madeira da cruz, espinho da coroa de Cristo, né? Entendi. Um bebê do tempo de Herodes, né? Um bebê que havia sido assassinado por ele, eles mantiveram, imagina, né? Isso daqui, né? Isso daí chegou até na França, né? Onde tem, em Sainte-Chapelle, que tem um relicário, né? Famoso lá, então o pessoal se preocupava com isso, né? E Lutero se incomodou muito com as relíquias. Das Então. relíquias. Embora ele fosse muito amigo de um dos príncipes da Alemanha, e o cara era um colecionador, né? Ele chegou a ter 19 mil e poucas relíquias que ele expunha na Catedral de Wittenberg. Nossa, Cobrava ingresso sob a promessa que quem pagasse o ingresso e assistisse, né, frequentasse lá, teria uma redução, caso a alma do indivíduo estivesse no purgatório, tipo assim, de 2 milhões e poucos de anos para apenas 340 dias, um negócio assim, né? nossa, que 370 redução dias. absurda. Sim, era uma grande vantagem para quem, né? Como todo mundo tinha, né? Assim, a sua preocupação, né? Onde estaria? E Nossa, formavam filas e filas. E Lutero discutiu com ele e tal, mas esse cara esse príncipe foi um dos que o apoiou, embora não se tenha notícia de que tenha se convertido um dia, mas foi quem inclusive mandou uma carta para o imperador Carlos V para que pegasse leve com Lutero em Worms, sei. né, quando tivesse o julgamento. Olha só. É, Vamos prosseguir. tá. Existe alguma informação a respeito da vida de Martinho Lutero
em relação a vários movimentos filosóficos e teológicos? Sim. Por exemplo, o reitor de Wittenberg, né, da universidade, lá chegou a dizer um dia, né, como nós falamos aí, esse frade derrotará todos os doutores, introduzirá uma nova doutrina e reformará toda a igreja, pois ele se fundamenta na palavra de Cristo, e ninguém no mundo pode combater nem destruir essa palavra, ainda que, ou mesmo quando a atacassem com todas as armas da filosofia, dos sofistas, dos escotistas, dos albertistas, dos tomistas e com todo o inferno. Ou seja, ele também combatia essas ideias por meio das reflexões que fazia das Escrituras, não é? Exato. Os sofistas, por exemplo, só para elucidar um pouquinho, é grupo de pensadores, né, na Grécia Antiga que viajavam de cidade em cidade realizando discursos para atrair estudantes, para mostrar suas filosofias, né? O sofisma, na verdade, é uma afirmação que parece verdadeira. Sim. Mas ela não se baseia nem em premissas verdadeiras. Ela é um conjunto lógico para ganhar a disputa. Exato. É uma narrativa para ganhar a disputa. Isso é um sofisma. Mas não tem um fundamento forte, né? É só para ganhar o argumento, é só para ganhar a discussão. Simples assim. Sim. Apela para tudo quanto é coisa, não importa se é verdade, se é mentira, não importa. Importa ganhar a discussão. E eram profissionais fazendo isso o tempo todo, né? Tiveram também os chamados albertistas, que eram seguidores da doutrina de Alberto Magno, né? Um filósofo da linha escolástica alemã, né? Sei. Tinha os tomistas, que seguiam a filosofia de São Tomás de Aquino. Certo. O escotismo, que era uma filosofia da escola chamada escotismo no século XIII, que seguiam também o filósofo e teólogo escocês João Duns Scoto. Sim. Escotismo. Isso. E por aí vai. E por aí vai, né? Aí Lutero, por exemplo, ele, voltando, né, ao tema aí de Lutero, ele reconhecia, por exemplo, a doutrina da depravação total. O que isso quer dizer? Significa, né, que aquele que está, ele dizia, aquele que está fora da graça de Deus peca sem cessar, ainda que não mate, não roube, nem cometa adultério. Ele dizia ainda, o homem tornado semelhante a uma árvore má não pode senão querer e fazer o que é mal. É uma característica própria da natureza humana. Esse conceito é encontrado no Antigo Testamento, nos Salmos especialmente, nas profecias, mas também encontrado em Paulo. Certamente Lutero era um admirador de Paulo, né? E Paulo lembrava dessas palavras, não há justo sequer, não há nenhum só. Acho que Jeremias também, né, quando fala que o coração do homem é tremendamente corrupto, quem o conhecerá, né? Exatamente. E em 31 de outubro de 1517, então, adiantando um pouco, né, Lutero afixou as 95 teses às portas da igreja de Todos os Santos em Wittenberg, né? É uma pequena igreja essa, né? Não é das grandes, né? A gente tem, virando no próximo slide, fica na página 87, viu? Da apostila. Tem lá uma foto, né, da entrada, inclusive da porta. Claro que não é a porta original, né, mas tem aqui não dá para perceber bem, mas tem gravado todas as 95 teses. E porque pegou fogo lá, queimou 2, 3 vezes a porta, agora, se eu não me engano, isso daqui deve ser de cobre, essa porta. Então, ela é resistente e está perpetuada. Aí também ele deve ter colocado em papel, né? Não gravou na porta. Não. Porque a porta era basicamente um quadro de avisos da universidade, não era? Funcionava assim, né? Tinha. Então, ele simplesmente fixou lá as coisas, sim, mas não foi por gravação, não foi por nada no início, né? Enquanto Tetzel estava por aí
rodando atrás da indulgência, ele quietinho lá estava querendo fazer uma disputa universitária, uma disputa acadêmica, né? Acadêmica. Ele estava já começando, ele já tinha os sermões, os estudos dele, né? Aham. E aí começou também esse movimento aí em Mainz, através que o Papa nomeou justamente esse Hans Tetzel, o grande oponente de Lutero, que era o divulgador e o vendedor, que incentivava a venda de indulgências, né? É. E o cara tinha formação, ele era teólogo também, doutor em teologia e tal. Mas ele atacava, a gente vai ver os exemplos, o que esse cara fazia, falava nos discursos dele, tá? E começou então uma discussão aí, né, entre os dois. Esse Sei. Tetzel, ele foi autorizado por um príncipe na região de Mainz, lá, que era um tal de, para nós seria Alberto, né, Albrecht von Brandenburg, atuar na região de Mainz, tá? Esse Albrecht, ele, para ver, depois da negociação com o Papa, logo um ano depois que iniciou isso, ele já foi ordenado cardeal. Então, para ver como que as coisas eram, né? Sem estudo, tá? Já o nomeava. Antes ele era um bispo lá, Aham. né? E daí ele já ganhou mais esse cargo de cardeal, apesar de ser o príncipe responsável pela região ali de Mainz. Agora, falando de Tetzel, estou observando aqui que ele era vendedor oficial de indulgências já fazia 15 anos, quando Lutero colocou as suas 95 teses na porta, né, Na porta. da igreja. Mas ele já vinha, né? Só que a partir dessa determinada data aqui, ele teve um incentivo, né? Não só incentivo do Papa, porque ele já era nomeado um provisor pelo Papa, mas teve o consentimento ainda do príncipe responsável pela região. E o príncipe, ele fez um acordo também com o Papa, de toda a arrecadação era 50% para ele. Cada um. Para cada um. Então, Está parecendo os arranjos modernos, né? então, quanto mais arrecadasse, mais era o resultado. Porque o príncipe, inclusive, eu acho que eu não pus na apostila, mas o príncipe ele estava devendo muito dinheiro para um banqueiro chamado Füger, na própria região, na Alemanha, em Mainz. Então, foi uma forma dele ir saldando a dívida dele. Entendi. Né? Uma coisa arrasta a outra, né? É. Essas indulgências aí, né? Quando fala assim, bom, afinal de contas, o que é indulgências, né? Então, a definição clássica, por exemplo, seria remissão das penas temporais, não eternas, ou seja, enquanto o indivíduo está aqui vivo, né? Depois se estendeu isso, falou, bom, e para aqueles que já estão no purgatório? Como é que faz? Como é que faz? Então, é uma ampliação do negócio, mas em princípio, os pecados perdoados só valeriam para essa vida, em princípio. Depois se estende para quem eventualmente poderia estar no purgatório. Né? Eu li em algum lugar que a indulgência até podia ser comprada previamente, antes mesmo de pecar. Sim, sim, você já podia comprar o perdão dos pecados previamente, sim. Antes de pecar. Sim. Aí você ia lá e pecava e mostrava o certificado. O certificado era assim mesmo, e isso foi desmoralizando os próprios, vamos dizer, sacerdotes, o pessoal sério da igreja. Entendi. Porque quando eles iam aplicar a penitência, que os caras iam também confessar, eles falavam, mas eu estou aqui, ou as autoridades policiais. Porque o cara cometia um assassino, quando a polícia chegava, e nós vamos ver os exemplos de indulgências que tem, né? Na Alemanha também era comum, como a gente falou, tanto dinheiro rodando, né, para cá, para lá. Dizia o seguinte, né? Quando Roma se aproxima, trata bem de apertar os cordões de sua bolsa. Ou seja, naquele tempo não tinha carteira como hoje. Era aquela bolsinha que o cara usava do lado
e tinha um cordãozinho que fechava, né? Então tinha esse ditado na Alemanha. Você veja a moral que a igreja tinha, né? Quando Roma se aproxima, trata bem de apertar os cordões de sua bolsa. É. Agora, o Tetzel, ele dizia qual era o objetivo da indulgência, quer dizer, o fim a que se destinava a indulgência era para pagar a, a, Construção a da construção da para basílica. finalizar, né? Ele falava isso ou não? Ele Não, só falava. Não, ele falava das vantagens de fazer o negócio por causa da alma, né, de ter o perdão dos Então, pecados. pela história é que a gente sabe que os recursos iam para a construção da Sim, basílica. porque foi uma decisão do Papa Leão X de dar continuidade. E a partir daí que ele entrou em contato com aquele príncipe Albrecht para conseguir autorização para agir na região, né? E como é que era a chegada nas cidades? Bom, diz que, imaginem, né? Tenta imaginar assim, nós, fora da época nossa hoje, imagina lá naquele século, né? A cerimônia se revestia de grande aparato, né? Movimentação. Diz aqui, né? Com sinos tocando, os magistrados, autoridades, clero, estudantes, multidão, todos com bandeiras e círios. O que são círios? Com C, né? Círios são as velas grandes, né? Certo. Nós já vamos falar já sobre isso. Tudo ia ao encontro das carruagens, todas enfeitadas, dos representantes da igreja. Diz que a bula pontifícia, que era essa carta solene emitida pelo Papa, era conduzida por um frade sobre uma almofada vermelha, enquanto tambores e clarins eram tocados, né? Agora, por que a gente colocou aqui essas velas grandes sírias? Porque dentro da Igreja Católica tem as velas normais, né, que ficam normalmente em frente a imagens de santos, né? Tem no cemitério, que a turma punha, cada vez se vê menos, mas tinha. Agora, tem sempre uma vela grande de 1,5 metro, mais ou menos, de comprimento. São velas grandes e de espessura mesmo. De diâmetro grande? Diâmetro grande, que teoricamente, ela fica durante todo o curso de um ano. E o que nas cerimônias principais do lado do altar, quando tem procissões, tá? Sim. E o que tem nessa vela, o que ela representa? Então, normalmente seria uma vela branca que representa o que? A luz de Cristo. Então, a vela acesa. Essa vela é usada nas liturgias, né, normalmente das igrejas cristãs, Igreja Católica Romana, também na Igreja Anglicana, Luterana e algumas outras. A cruz central, nessa vela tem uma cruz central que é o símbolo da redenção, da obra expiatória de Cristo. Aí tem embutido nela a letra grega alfa e a outra letra grega ômega, que significa que Cristo é o princípio e o fim. Aí tem o ano em curso. Por quê? Por exemplo, se formos na igreja hoje, a Igreja Católica tem que estar 2025. E só serve para esse ano. Mesmo que sobre vela, não pode ser aproveitada para outro ano. Sim. Por que tem um ano em curso? Para significar que a ele, a Deus, pertence o tempo e a eternidade. É o controle sobre o universo. Uhum. Tá? Aí tem embutidas duas primeiras letras, né, que é o capa e o rho do anagrama de Cristo, Sim. Nome de Cristo, né? E ainda tem 5 grãos de incenso que estão embutidos lá, representando as 5 chagas de Cristo. Então, vê como é tudo um conjunto simbólico, né? Simbólico. Muito simbólico. O fiel não estava nem aí com isso, né? Porque acho que nem conhecimento, nem percepção assim tinha. A maioria era analfabeta, né? Então, essa produção também devia ter um fornecedor exclusivo, coisas assim que facilitavam assim a interação da igreja com a produção, né? Muito bem. Nós estamos chegando ao final desse episódio. E é uma pena que ele tenha sido tão rápido, não é? E nós queremos agradecer a sua atenção nesse período que passou conosco
queremos convidar você para continuar ouvindo os nossos podcasts sobre história da Reforma Protestante e essas curiosidades, esses fatos pitorescos e, ao mesmo tempo, reveladores de como a religião foi usada pelos seres humanos exatamente para cativar a mente das pessoas e para instituir um modo de funcionamento que, sem tudo isso, não existe salvação. Que é exatamente o contrário da Bíblia. A Bíblia afirma que só Jesus Cristo é que pode salvar. Então nós vamos nos despedindo, desejando que Deus abençoe você. Boa tarde, então, a todos. Bom final de dia aí e esperamos a presença de todos para o próximo episódio. Obrigado. Até logo.